A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para nossa lição de número 1. As crianças que receberam uma grande promessa, revista Primários. Temos a nossa referência bíblica aqui em Gênesis capítulo 21 e o capítulo 22. Quem nos acompanha sabe que não fico lendo os versículos aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas nós, professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Sejam muito bem-vindos a um novo trimestre. Nosso trimestre agora é as crianças da Bíblia, não é isso? Temos uma surpresa aqui, uma novidade. Muitos estavam pedindo o álbum de frequência e aí trouxemos para plano de frequência esse álbum. Olha que capa bonita. Um novo trimestre começou, o terceiro trimestre de 2026. Aqui dentro vem o tema que vamos estar estudando, as crianças da Bíblia. O espaço para a criança colocar o nome, aqui eu já colei a nossa primeira figurinha, que vai ser um dos visuais da aula de hoje. No decorrer da aula vamos ver esse visual. Aqui atrás, tem outros espaços, né, para colar as demais figurinhas. Aqui a última vai ter a figurinha 13, né, com todos os temas do que vamos estar estudando ao longo do trimestre. Nossa capa de fundo. E aí todas as figurinhas vamos estar liberando de acordo com as aulas, tá? Hoje eu vou deixar liberada essa figurinha aqui, junto dos demais visuais. Essa figurinha nesse tamanho, a gente consegue imprimir 15 dessa em uma folha de tamanho A4, tá? Como todos os materiais aqui que são apresentados, esse álbum também é gratuito. Vai ficar disponível em PDF no Drive e é só acessar e aí as demais figurinhas, nas demais pré-aulas, a gente vai liberando. Então, para começar essa nossa grande aventura, deixa eu trazer aqui. Olha só o que nós trouxemos. Que isso, tia? Esse é o nosso baú das histórias. Baú das histórias? O que será que tem aí? Trouxe bem para despertar a curiosidade, sim, nas crianças. E aí a gente começa a aula com esse baú e segurando assim, a nossa Bíblia. E aí a gente vem com a Bíblia nas mãos falando assim, uma grande aventura começa. E com muito entusiasmo, se segurando na Bíblia, vocês sabiam que na Bíblia existem histórias de crianças muito especiais, crianças corajosas, crianças obedientes, crianças que confiaram em Deus e crianças que mudaram a história. Durante esse trimestre, nós vamos viajar no tempo. Vamos conhecer meninos e meninas que viveram aventuras incríveis com Deus. E hoje veremos a história de duas crianças, como diz o nosso título da lição. Vamos ver esse baú, o que será que tem aqui, hein? O que a tia Vi trouxe? Assim como vocês, as crianças vão estar curiosas para saber. Uau! Na aula, eu vou tirar uma figura por vez, tá? Para ganhar espaço, eu já vou deixar as figuras aqui e depois eu só explico o que eu vou usar com essas figuras. Só para a gente já ganhar um espaço aqui, que devido aos outros visuais, a minha mesa tá pequena hoje. E aí, sempre eu vou estar usando esse baú, trazendo alguma novidade, alguma figura para chamar a atenção das crianças sobre a história que vamos contar. Esse coração, crianças, o que está escrito nesse coração? Fiz de propósito, bem pequenininho. O que tem aí? Obediência e confiança em Deus. Então, um coração que obedece, um coração que confia. De quem será que é esse coração que a tia está falando? E aqui? O que é isso aqui, tia? Uma bolsa cheia de flechas? Será que tem alguma frase pequenininha aí também? Tem, o que tá? Tornou-se um bom atirador de flecha? Quem tornou-se um bom atirador de flechas? Alguém sabe o que tem a ver essa história que a tia tá trazendo? E essa orelha aqui? Na hora eu vou tirando uma por vez, tá? Aqui já para adiantar, já vou explicando para vocês. Que é isso? Seu nome significa Deus ouve? O nome de quem? Quem será? E esse sorriso aqui? O que tem aí? Seu nome significa riso. Então aqui, esse coração, o que vai representar? Durante a aula, as crianças vão perceber que vamos estar falando quando Deus provou ali, põe Abraão à prova, prova a fé de Abraão. E ele teve o coração obediente, o coração ali que confiou, né? E esse aqui, quem tornou-se um flecheiro aí? Quem foi? Foi Ismael. E o significado do nome dele? Deus ouve, né? E aqui, Isaac. Então, são as crianças que vamos estar falando hoje. É um jeito bem lúdico para as crianças ir
prestando bem atenção aos detalhes que vão ser contados durante a história. Alguém aqui já recebeu uma promessa e depois a pessoa que prometeu não cumpriu? Como vocês se sentiram? Mas existe alguém que não falha, ele cumpre as suas promessas. Vejam essa história. Abraão e Sara, eles já estavam velhinhos, achavam que nunca mais que não iam ter filhos, né? Mas Deus tinha feito uma promessa. Sabe o que aconteceu? Lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao 3, no tempo certo, Sara ficou grávida, nasceu um lindo bebê e deram o nome de Isaac. Vocês sabem o que significa o nome Isaac? Lembra do sorriso que eu trouxe? Então, já é uma das imagens. Riso, alegria, porque quando ele nasceu, a casa dele se encheu de muita felicidade. Isaac, crianças, ele tinha um meio-irmão. Meio-irmão, tia? Como assim meio-irmão? Era o Ismael. Ismael era filho de seu pai Abraão com Agar. Os dois meninos brincavam juntos. Um dia, Sara pediu para Abraão que Abraão mandasse embora Agar e o seu filho Ismael. Ela queria que apenas Isaac fosse o herdeiro de Abraão. Sabe, crianças, Sara pode ter pensado que a outra criança pudesse atrapalhar as bênçãos das promessas de Deus para o seu filho Isaac. Mas isso não acontece, crianças. Deus cuida de cada um de maneira diferente e Deus tem um plano especial para cada um de nós. Abraão ficou preocupado com Ismael, afinal ele também era o seu filho, mas deixou que partisse com Agar. E aí em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 14 ao 21, vamos ver que Agar e o menino foram embora andando pela direção pelo deserto de Berseba. O deserto era muito quente e a água deles acabou. Agar achou que eles não conseguiriam sobreviver e começou a chorar. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu o choro do menino Ismael e o anjo de Deus disse: "Não tenha medo." Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água fresquinha. Deus prometeu que Ismael também cresceria e seria pai de uma grande nação. Deus cuidou dele no deserto. Em Gênesis 22, vamos ver que Deus põe Abraão à prova. Lembra do coração que eu comentei? Uma prova? Que prova é essa, tia? Como assim? O que aconteceu? O tempo passou, Isaac cresceu, ele era orgulho do pai Abraão. Um dia Deus resolveu testar o coração de Abraão para ver se ele amava mais a Deus ou ao seu filho Isaac. Deus pediu para Abraão entregar Isaac como um sacrifício. Claro que Abraão ficou triste, mas ele confiava tanto em Deus que obedeceu. Ele e Isaac subiram a montanha. No caminho, Isaac perguntou: "Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício?" E Abraão respondeu com muita fé: "Deus proverá." Ou seja, Deus vai preparar tudo. Mesmo triste, Abraão confiou na bondade de Deus e foi obediente, fez tudo do jeito que Deus pediu. E o Senhor se alegrou com Abraão. No momento decisivo, o Todo-Poderoso enviou um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac. Olha aqui o animal aqui, ó, no lugar de Isaac. Naquele dia, além de livrar Isaac, Deus também fez uma linda promessa. Naquele dia recebemos uma linda promessa. Quem sabe o que aconteceu? Deus disse que Isaac venceria todos os seus inimigos e o Senhor abençoaria todas as nações do mundo por causa dele. Crianças, por causa dessa promessa de Deus, todos nós somos abençoados. Talvez você tenha muitos irmãos, talvez tenha só um, ou quem sabe você seja filho único. Nada disso muda o quanto Deus te ama. E lembre, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Nós não conhecemos o futuro, mas podemos confiar em Deus, que nos prometeu um futuro cheio de esperança. E jamais esquecer que Deus tem planos especiais para cada um de nós. Vamos ver o nosso Memória em Ação? Aí abrimos na Bíblia, vamos ler 1, 2, 3, até eles memorizarem e entender o sentido do versículo. Vou deixar uma sugestão de dinâmica, mas antes, deixa aí a sua curtida. Deixa seu comentário. Não sabe o que escrever? Escreve aí: "A paz do Senhor." Isso vai abençoar, vai fortalecer o canal. Se inscreve no canal também, deixa o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Lembrando, Tia Via EBD não vende material.
Todo o material 100% gratuito, disponível aqui no Drive. Divulguem esse projeto e vamos juntos cumprindo o ID. Aí vamos ler o versículo, abrimos a Bíblia, vamos ler aqui, ó, qual o versículo? Só eu conheço os planos que tenho para vocês e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Hoje a dinâmica que eu vou deixar de sugestão já vai ser uma dinâmica 2 em 1. Como assim? Sempre eu deixo uma dinâmica do nosso versículo, do Memória em Ação, e também depois deixo uma dinâmica da dinâmica geral sobre o que aprendemos. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos deixar, deixa eu abrir um espaço aqui, essa brincadeira. Como que ela vai funcionar? Tá vendo aqui que tem um pote bem bonito com uma estrela? O que tem escrito nessa estrela? Futuro cheio de esperança. Aqui eu vou deixar na mesa para vocês entenderem como que vai fazer. Mas na hora da aula eu vou colar essas pegadas no chão e vou colocar isso um pouquinho mais no alto. E aí como que a gente vai começar? A criança ela vai pisar. Observem que eu passei aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem. Tá vendo que tem um durex? Ó, eu passei esses durex de fita larga para quando a criança pisar, ela não rasgar a nossa pegada, né? Porque o objetivo é vir várias crianças. Aí ela vem, ela vai pisar e a gente vai perguntar: Deus nos ama? Sim. Deus cuida de nós? Sim. Então pisa outra. Deus cumpre suas promessas? Sim. Devo confiar nas promessas de Deus? Com certeza. Quem conhece o nosso futuro? Deus. E como é o futuro que Deus prepara? E aqui, é um futuro cheio de esperança. Então pode pegar um papel. Aí ela vai vir. Cada criança vai vir e vai retirar um papel. Como que vai funcionar? A criança vai retirar esse papel. Vou deixar todos os papéis aqui, imaginando que cada criança pegou, tá? Deixa eu separar as pegadas aqui. Então a criança veio, ela pegou, olha só, temos vários papéis. O que será que tem nesse papel? E aí, escreve aí nos comentários, o que vocês acham que tem no papel? Olha aí, aí ela veio, tirou todos os papéis. A criança pega o papel e ela não abre, para deixar aquele jeitinho bem de expectativa nos demais coleguinhas quando eles estão vindo ainda tirar. Quando todas pegaram, aí elas vão abrir. A primeira criança vai abrir e ela vai mostrar para a classe o que ela tirou. O que ela tirou? Um futuro cheio de esperança. Aí vem uma outra criança e aí ela abre a dela e vai ler também para a sala. Os planos que tenho. E aí ela vai ficar segurando. Vamos imaginar aqui que tem criança segurando, tá? Não tenho a criança para segurar, então meu papel vai ficar meio rebelde aqui, que ele estava dobrado. Aqui, ó, aí a criança vai ficar segurando. Quem está falando? Observem que aqui vai ser nada mais do que partes do nosso versículo. Qual vai ser o objetivo da dinâmica? Vai ser como se fosse um quebra-cabeça, mas as peças vão ser as próprias crianças segurando, porque cada criança vai estar segurando um pedacinho do versículo. Vai ficar bem alternado, não vai estar na ordem certa, claro, quando elas estiverem abrindo e segurando o papel. E aí a gente vai pegar, cada criança está lendo o seu pedaço. Quem está falando? Aí a criança que está aqui, ó, só eu conheço vai ser a primeira. Então ela vai ficar em ordem, de acordo com o versículo, segurando o seu cartaz. Quando todas estiverem em ordem, olha só eu conheço, aí vem a criança que está segurando, ó, os planos que tenho, ó. Só eu conheço os planos que tenho. Então, ela vai ficar ali em ordem. Os planos que tenho para vocês. Olha só. E quais são os planos, criança? Um futuro cheio de esperança. E aqui, ó, sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vai ficar todo o versículo de uma forma bem divertida para as crianças colocarem ali em ordem, como se elas fossem ali um quebra-cabeça. E juntos, quando tiver, vamos todos ler. Só eu conheço, olha só, os planos que tenho para vocês e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Juntas todas vão repetir e vamos dizer a elas: crianças, nós não conhecemos o amanhã, mas Deus conhece. Ele tem planos de paz, amor e esperança para todos aqueles que confiam nele.
Lembrando que agora no final do vídeo aparece o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais e o louvor no tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês já vão direto para o vídeo chamadinha. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula e até a próxima!